E aí pessoal, voltando, hoje vamos aqui, hoje não, né? Vamos agora para o último vídeo do dia, né? Porque minha bateria está acabando, já é quase 10 horas. Mas vamos lá, vai. As perspectivas do neo-institucionalismo na análise de estratégias e dos resultados das políticas públicas, certo? Mas antes de a gente verificar esse tema, né, primeiro a gente precisa entender em relação a esse termo, neo-institucionalismo. O que ele quer dizer, primeiramente? Bom, o termo principal seria o institucionalismo, que vem de instituição. Instituição. E no nosso caso são instituições públicas. E aí a gente tem vários tipos de instituições públicas, né? Temos empresas públicas, temos órgãos públicos, temos vários tipos. Então, isso aqui é a ideia, a ideologia de você institucionalizar o sistema político, mas de uma forma mais moderna, certo? Beleza. Então vamos lá. Definição de instituições. Em toda política, conforme Saravia, que a gente já falou dele, as instituições desempenham um papel decisivo, obviamente. Delas emanam ou elas condicionam as principais decisões. De acordo com North, as instituições são as regras do jogo numa sociedade, ou mais formalmente, são os constrangimentos que modelam as interações humanas. Em consequência, elas estruturam os incentivos nas trocas humanas, sejam elas políticas, sociais ou econômicas. As instituições reduzem a incerteza, promovendo a estrutura da vida cotidiana, certo? Não necessariamente instituição, ela é, por exemplo, um órgão público, né? Muita gente fala assim, um dito, né, que as pessoas falam, que o casamento é uma instituição falida, né? Então, vamos ver no dicionário o termo instituição para a gente poder ter uma compreensão mais ampla. Vamos ver aqui. Instituição. Ato ou efeito de instituir. Coisa instituída. Associação ou organização de caráter social, religioso ou filantrópico. E aí, instituir. Vamos ver. Dar começo. Estabelecer. Criar. Marcar. Aprazar. Nomear. Declarar por herdeiro. Então, instituir não necessariamente, né, é um órgão, mas sim uma regra também, né? O casamento, como a gente falou, né, que é uma instituição falida, as pessoas às vezes dizem, não é um órgão, né? Não é um departamento, não é nada. Na verdade, é uma regra entre duas pessoas que assinam aquele contrato de vida conjugal, certo? Então, instituição pode ser física, né, uma instituição física, ou normativa, né, vamos por assim. Aqueles não é rotinas, né, um outro termo, aquelas normas de convivência, né? Então vamos lá. As instituições podem ser formais, regras escritas, ou informais,
convenções e códigos de comportamento, né? Ética, né? Enfim. Não sei o que, vamos ver aqui. Ó. A extensão da diversidade de interesses políticos e econômicos, dada a força da barganha relativa, influenciará a estrutura de regras. A maioria das questões, diz o autor, não há apenas um equilíbrio possível, mas múltiplos equilíbrios. A imposição de regras é tipicamente imperfeita por duas razões. A primeira, devido aos custos de mensuração já abordados e ao fato de que essa imposição é implementada por agentes cujas funções de utilidade influenciam nos resultados, né? Então, e o alarme dispara. Bom, então agora a gente conseguiu ter uma visão mais adequada sobre o neo-institucionalismo. A gente tem tido ele aqui como instituição física, mas na verdade são regras. É que nem a novela, é a regra do jogo político. Aparentemente, a gente não tem regra nenhuma, né? É o vale tudo na política. Mas não é bem assim. Na teoria, não é bem assim. Então, vamos lá. Para North, a incapacidade de sociedades em desenvolver imposição de contratos efetiva e de baixo custo é a fonte mais importante da estagnação e do subdesenvolvimento. Então, por exemplo, a sociedade brasileira, segundo North, a sociedade brasileira ela tem essa incapacidade de colocar dentro do jogo político regras claras, objetivas e incisivas. E devido a essa incapacidade da nossa sociedade, a gente fica estagnado e no subdesenvolvimento, né? Partindo aí em relação a aquele negócio de conhecimentos gerais, né? Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo aqui, ó. Tá estudando para concurso, enfim, dos BRICS, né? Que é Brasil, Rússia, Índia, China e Sul África do Sul, que seriam os países emergentes, certo? Mas na verdade, gente, de emergente a gente tem muito pouco. Na verdade a gente é um quintal, a gente foi quintal primeiro dos portugueses, depois fomos quintais dos americanos e agora estamos virando o quintal de chineses. Estão tomando de conta, né, da nossa economia, da nossa sociedade, investimentos, enfim. A gente não tem condições próprias de investir em nós mesmos, né? A gente tem condição de investir milhões e milhões de reais em desenvolvimento de portos e em outros países, né? Por exemplo, Cuba, né? Mas aqui, não. A gente depende de quê? De investimento de outros países. E você acha que os chineses vêm aqui colocar dinheiro a troco de nada? Né? Enfim. Então, devido a essas regras que não são claras, objetivas e incisivas, a gente fica estagnado, porque a gente fica sem objetivo. Parece que o nosso objetivo aqui, principalmente dos nossos políticos, é simplesmente se manter no poder, né? E vamos aí se mantendo no subdesenvolvimento. Rússia, Índia e China, eles são os principais dos BRICS.
Brasil e África do Sul estão lá só para contar número. Mas tudo bem. Então vamos dar continuidade. A imposição de regras por um terceiro requer uma parte neutra com habilidade de medir atributos de um contrato e impor acordos, de forma que a parte ofensora sempre tenha que compensar a parte prejudicada em um grau em que seja custoso violar um contrato. Alcançar uma imposição de terceiros para contratos é o maior dilema para as sociedades. As instituições distinguem-se das organizações. O propósito das regras, das instituições, é definir a forma na qual o jogo será jogado, enquanto que as organizações incluem corpos políticos, econômicos ou sociais formados por grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Ou seja, se as instituições são as regras do jogo, as organizações são aqueles que jogam o jogo. Certo? Então, já temos um entendimento que as instituições são a regra do jogo, certo? E quem joga o jogo são as organizações políticas, seja os grupos sociais, seja os grupos políticos, partidos políticos, sindicatos, enfim. Né? Essa abordagem, no entanto, possui várias vertentes, não sendo algo uniforme. Uma das vertentes compartilha elementos com a abordagem da escolha racional. Considera-se, portanto, que os indivíduos são racionais, pelo menos o deveriam ser. Isto é, exibem consciência em suas preferências, sendo elas completas e transitivas. Sabe-se, contudo, que a agregação de preferências individuais consistentes não produz escolhas coletivas racionais. Ou seja, a racionalidade individual dificilmente conduzirá a uma racionalidade em grupo, é óbvio, a não ser que a pessoa seja muito persuasiva. E o que resulta em equilíbrios socialmente subótimos. As instituições, as regras do jogo, são uma solução para conduzir a resultados socialmente melhores, resolvendo o problema da credibilidade entre indivíduos e conduzindo-os ao comportamento cooperativo e não competitivo. Certo? Como acontece. A gente tem uma competição. Temos uma competição aí quase que mortal, quase como uma competição entre, como eu posso falar para vocês, entre torcidas organizadas de futebol. Você tem ali o PT e o PSDB, a centro-direita e a centro-esquerda, e aí você tem também a extrema-direita e a extrema-esquerda, por exemplo, o PSC e PSTU. E você não... você tem ali uma coisa quase que mortal entre eles. Se encontrar na rua é capaz de até dar briga. Bom, então, visando cooperação. A mudança institucional, a mudança das regras e a dependência da trajetória, segundo Norte, as instituições tendem a mudar mais de forma incremental de que maneira descontínua. E como a gente conversou anteriormente, a gente viu que a maneira incremental é a maneira negociativa. Certo? Você negocia as regras do jogo. E aí busca apoio. Toda aquela historinha que a gente já falou. O comportamento humano aparenta ser mais complexo do que defendido nos modelos de utilidade individual. As instituições alteram os preços que os indivíduos pagam e, consequentemente, conduzem a ideias ideológicas e dogmas, ocupando frequentemente um papel maior nas escolhas que os indivíduos fazem. Certo?
North cria o argumento de Ronald Reiner, de que há um espaço entre competência do indivíduo em decifrar os problemas e a sua dificuldade em selecionar suas alternativas preferidas. Essa seria a maior chave para a forma na qual os indivíduos se comportam. Atores podem dispor de informações tão pobres que não identificam as melhores alternativas. É fato. Às vezes a distância entre o ator político e a sociedade ela é tão grande que ele não tem as informações palpáveis para tomar a melhor decisão, né? E muitas das vezes o ator político ele está distante também por opção própria, né? Dificilmente você vê, por exemplo, um membro do executivo, um prefeito, um governador, um presidente, ele presencialmente acompanhar as necessidades da sociedade que o elegeu. Ele só aparece dando beijo em criancinha na época da eleição. A posteriori, ele se tranca num gabinete e toma as decisões por conta própria, fazendo a negociação, a barganha. Aí a sociedade já não apita mais nada, certo? Portanto, o neo-institucionalismo, quer dizer, a nova maneira de formular as regras do jogo político, leva em conta também que os indivíduos agem baseado em informações incompletas e com modelos subjetivos errôneos, como a gente bem disse. Na realidade, há assimetrias informacionais entre os jogadores, havendo assim implicações na teoria econômica. Não apenas uma parte da negociação sabe mais sobre um atributo que a outra parte, porque temos pontos de vista, certo? Como ela pode agir oportunisticamente, ocultando a informação em relação ao agente principal. A gente vê aí muitas notícias em relação à maquiagem de informações. Se vocês lembram, por exemplo, no filme Tropa de Elite, a gente tinha certos batalhões de polícia lá retratados no filme, que, por exemplo, o cara morria na área desse batalhão. Aí o que os policiais faziam? Em vez de atribuir as estatísticas para a gente saber exatamente naquela região quantas pessoas tinham morrido, né, tinham sido vítimas de homicídio, eles pegavam o corpo, punham no carro e jogavam na região de outro batalhão, para dizer que o cara morreu em outro local. E aí maquiavam as informações, e aí o poder público obviamente não tomava a atitude ali de por exemplo, fortalecer o policiamento, por exemplo. Bom, isso aqui, ó. Além disso, a ocorrência da mudança das regras do jogo, né, a mudança institucional, depende dos custos de transação envolvidos, não custos necessariamente financeiros, viu, gente? Às vezes o custo é de negociação, é de troca de apoio, certo? É de negociata. Envolvidos para alterar o estado das coisas. Custos de transação consistem em custo de medir os atributos do que está sendo trocado e os custos de proteger direitos e de fazer cumprir acordos. Em decorrência, apenas quando for do interesse daqueles com maior poder de barganha alterar as regras formais, haverá maiores mudanças na estrutura institucional formal. No entanto, essas mudanças marginais incrementais, quer dizer, você tem aqui a regra do jogo. Vamos pensar que isso aqui é a instituição. Tá? E ela está sedimentada. A forma de se trabalhar na política e realização de políticas públicas. E aí, só pode ocorrer uma mudança, um neo-institucionalismo nisso aqui, de uma forma drástica, se for de interesse da parte dominante, seja na quantidade de pessoas ou no seu poder
financeiro, certo? Então as mudanças elas acabam acontecendo de forma marginal, são agregativas, né? Elas se agregam àquele principal que acaba sendo mantido, em razão de cumprimento de acordos, cumprimento de negociações entre políticos, apoio, tralalá, tralalá, certo? Essas pequenas mudanças que eu falei para vocês alteram a estrutura institucional ao longo do tempo. Então, por exemplo, você tem aqui a regra, né? Você vem de forma marginal, você vem comendo aqui, ó, pelas beiradas, né? É o famoso termo, comer pelas beiradas. Até o momento que às vezes você vem, daqui a pouco você mudou completamente, certo? Assim, a mudança institucional tipicamente consiste de ajustamentos marginais no complexo de regras, normas e imposição que constituem a estrutura institucional. Ou seja, mudanças institucionais, elas são incrementais, são de negociação, elas são lentas, a não ser que essa classe dominante venha mesmo com o interesse de mudar a realidade das coisas, certo? O autor refere-se então a uma teoria evolutiva das instituições, segundo o qual, ao longo do tempo, as instituições ineficientes são eliminadas e as eficientes sobrevivem. As regras eficientes permanecem. Havendo assim uma evolução gradual de formas de organização econômica, política e social, certo? De uma maneira mais eficiente. Portanto, se o processo pelo qual se chegou às instituições atuais é relevante e constrange escolhas futuras, não se pode compreender as escolhas de hoje sem se traçar a evolução incremental das instituições, das regras. A dependência da trajetória, que é o termo PET, dependência, descreve o fato de que uma decisão ou política pública, uma vez implementada, tende a criar uma série de interesses e processos ao seu redor, é óbvio, que tornam as mudanças custosas, em algumas situações quase impossíveis. Dessa maneira, uma vez que uma política é colocada em uma direção, é difícil mudar a sua trajetória, em razão da rede de instituições, rede de regras e rede de interesses criadas ao seu redor. O que ele quis dizer com isso de uma forma prática? Na verdade, gente, por exemplo, eu sou microempresário, eu trabalho prestando serviços, em sua grande maioria, para instituições não regras, né? Organismos públicos, no caso escolas, certo? Escolas municipais, estaduais. E aí, no caso, o próprio governo, ele instituiu uma política pública a partir de uns 10 anos para cá, dentro do município de São Paulo, que é a contratação, né, de ONGs. Organismos não governamentais, né, e teoricamente sem fins lucrativos. Bem teoricamente. Ele contrata esse tipo de organismo porque esse organismo se apresenta com um projeto dizendo, olha, eu vou prestar um serviço de creche, por exemplo, ou de assistência social. E o custo vai ser esse e tal. Como para o governo, né, teoricamente para o governo, é custoso você construir uma creche, promover um concurso público,
atribuir funcionários e tal. O que ele faz? Ele contrata essa ONG, libera uma verba para a administração dessa ONG, para que ela promova esses tipos de serviço aqui. E também temos eu tenho essas figuras como clientes também. E aí é o que ela está dizendo aqui, ó. Dessa maneira, a política colocada numa direção, a direção no caso da contratação de ONGs para prestação desse tipo de serviço público, como se fosse uma concessão, certo? Colocou-se nessa direção, é difícil mudar a sua trajetória, em razão da rede de regras, que são grandes, e os interesses criados ao redor. Então, gente, isso aqui já está sedimentado. Dificilmente o Estado, né, o governo municipal, no caso, ele vai conseguir, em algum momento, suprir as necessidades da sociedade sem a utilização destes meios. Praticamente isso daqui está sedimentado, não tem mais como voltar atrás, certo? Se o governo municipal está, por exemplo, liberando uma verba de 20 mil reais para uma unidade educacional aqui, ó, infantil, por meio de uma ONG, que seria a creche indireta. Para ele construir uma creche, para ele promover um concurso, para suprir o trabalho que essa ONG vem executando, acaba sendo mais caro. Então, isso aqui não tem mais volta. Certo? Beleza. Então, ó, não se trata, porém, de inevitabilidade na qual o passado prediz o futuro. O futuro é duro, hein? O futuro. Ela quer dizer com isso? Como o incremento da instituição, do neo-institucionalismo, né, um incremento ali de regras. Você não pode ter uma mudança drástica sem aquele negócio lá do poder dominante ter o interesse, né? Ela é gradativa durante muito e muito tempo. Acontece o seguinte, não quer dizer que você está preso à regra anterior e você só incremente ela. Entendeu? Se houver o interesse, mesmo, de fato, de todos os atores políticos, obviamente que isso acontece. Só que acaba não acontecendo por razões políticas, e não porque aquela instituição, aquela regra do jogo é uma cláusula pétrea, que não pode ser modificada. Entendeu? É em relação mesmo ao próprio... Como eu posso falar para vocês? Ao próprio processo. O processo engessa a instituição de novas regras. Certo? Beleza. Falamos aí de mais um tema em relação ao edital. Vamos ver se há tempo disponível. 28 minutos falados. Então, daqui a pouco a gente parte para o próximo. Até já.